pelo menos aí em torno de 20 a 30 reclamações. Oficializadas? Isso. Certo. Quase que como fosse uma por dia, né? Dessas 20 a 30, quais delas nós chegamos a soluções, a finalizar realmente a reclamação? Normalmente, eu calculo que em torno aí de 8 a 10 reclamações atualmente. Certo. Quais são os tipos de providências normalmente tomadas? Principalmente é reclamação. Reclamação em criação de animais como porcos, bovinos, equinos em zona urbana. Certo. E galinhas também em zona urbana, porque isso é proibido. A maior número de reclamações são em relação a isso. Esse nem eu não sabia. Galinha em zona urbana? Galinha em zona urbana também é proibido. É proibido, não sabia dessa. Sempre a gente lembra porque a população, porque todo mundo quer falar que, mas eu estou errado, mas o vizinho também está. Nós vamos atrás das reclamações. Quando é feitas as reclamações, nós vamos até o local e notificamos aquela reclamação que foi feita. Se ele quiser notificar que o vizinho então, também está, ele tem que resolver o problema dele, dizer que, não, eu estou tudo correto, então eu posso reclamar do outro. É justo. Sempre lembrando disso. Normalmente as pessoas gostam de se defender apontando defender só com o novos erro problemas, dos outros, né? Olha, mensagem chegando por aqui, inclusive todo mundo pode estar participando, 9905-4321. Moro no Conjunto Roma, já não aguento tanto cachorro. Virou uma vila de cachorros abandonados. Estamos com um que nós adotamos, que adotou. Teria como fazer com que a população se responsabilizasse por seus animais? Como é que está essa situação? Temos um cadastro para isso já? Está sendo preparado? Alguma coisa no gênero? Como é que está essa situação dos novos conjuntos aí? Na verdade, está a situação lá nos novos conjuntos igual está na cidade inteira, sem muita solução, né? O que acontece nesses conjuntos novos, que são entregues, é que esses cachorros são abandonados lá muito antes mesmo de a população ir morar. Então, alguns deles já estão lá antes, né, na época de construção desses conjuntos. Quando essas famílias chegam lá, eles já estão lá. Com a falta de muro, né, os cachorros acabam circulando dos próprios donos e acaba virando uma vila de cachorros mesmo, porque a maioria deles tem donos, alguns não têm, né? A gente faz um trabalho com a população do Roma e do Atenas de conversar com eles, prenda seu cachorro, porque agora a gente está tentando trazer o correio para lá. E uma das condições do correio é que os cachorros estejam presos, porque se atacar um carteiro, o serviço do correio é suspenso. E a gente tem feito esse trabalho durante 3 meses com eles. De conversar, o pessoal vem e denuncia pra gente, olha, o cachorro do meu vizinho, ele está atacando, está mordendo, já mordeu criança, a gente vai lá, conversa, a gente já passou a informativa, a gente já chamou os zoonoses para conversar com eles, a gente já está fazendo um trabalho para ver se tenta, né, fazer com que eles tenham consciência, que manter o cachorro deles preso, né, mas a princípio o que está sendo feito é isso. A gente fez uma parceria com a zoonose para estar castrando esses cachorros. A gente fez o cadastramento de todo mundo que tinha interesse de estar castrando, até, né, como eles não têm muro, eles ficam soltos, parar de procriar também, né? E a gente fez esse cadastramento mais a conversa mesmo com os moradores, de porta em porta, de informativo, para ver se a gente consegue prender, que eles mantenham os cachorros presos. Agora a pergunta é, a população tem colaborado? Tem. De certa forma, não tem como falar que está 100%, não está 100%. Inclusive, eu também sofro, toda vez que a gente vai fazer visita domiciliar lá no Roma e no Atenas, a gente bate palma, daí sempre veio os cachorros para morder, porque eles adoram alguém que bate palma, né? Mas, assim, a gente teve um resultado, sim. Teve um resultado de várias casas prenderam seus cachorros. A gente percebeu que fez um cantinho, um canil, acabou fechando pelo menos uma parte do terreno para manter o cachorrinho ali, mas a gente ainda tem problema com os cachorros soltos. Sem contar que, mesmo tendo o controle de cada animal na casa, ainda acabam entregando, a população acaba abandonando nesses novos bairros aí, vem de todo quanto de outros lugares para deixar nesses novos bairros, é isso? Isso mesmo. Então, além dos cachorros que já vêm com eles e que acabam ficando soltos por não ter muro, mas tem dono, né? Eles têm comida, têm água, existe o problema dos cachorros abandonados. O que a gente pede para a população é que quando vê alguém abandonando os cachorros lá, pegue placa de carro, se conhece, pega o nome, porque para denunciar mesmo, porque isso não é normal.
né, abandonar, e é isso que tá ocasionando problema nos conjuntos, né? Gera um grande problema. Outra pergunta aqui é, por que não castram os animais vendidos nos pets? Isso seria uma solução? Com certeza. Seria um primeiro passo, no caso, até que a população e a sociedade tenha consciência de que bicho não é coisa, não é objeto a ser comprado como um brinquedo. Existe uma reivindicação muito grande, inclusive. A cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, já erradicou o comércio de pets. Aonde? São Francisco, nos Estados Unidos, em toda a cidade. É proibido vender pets porque estava percebendo uma alimentação, né, desses animais nas ruas e abandonos, né? Até que a gente chegue lá, tem que ter alguns passos como esse. O animal tem que ser encaminhado castrado, porque senão vira uma fábrica de fundo de quintal. Nós temos vários casos de criadores clandestinos aqui na cidade, né, que ficam procriando. Quem já viu uma matriz, que são chamados de matrizes, as fêmeas, sabe a situação deplorável que essas cadelas chegam, que elas procriam direto, até que ficam doentes e são jogadas na rua. Ou seja, não é nem então, aguardar elas a são recuperação simplesmente dela. umas fábricas. E os machos também, né, na questão do cio, da procriação. Esses filhotes, muitos são vendidos doentes, né, essas fábricas, essas feiras de filhotes, pet shops. Então, a população tem que ter essa consciência, né, não comprar. Mas, até que não tenha, né, que seja difícil para aquele que explora. Já teve algum vereador, ou já foi conversado com algum vereador para, de repente, criar esta lei, pelo menos para o município, para que houvesse essa castração já dos animais vendidos em pet? Existe uma grande resistência com relação aos animais de raça, aos pets, porque existe um setor que lucra com isso. Né? Todo setor que lucra, ele também faz um lobby junto à Câmara Municipal, o governo do Estado, conselhos e tal, com relação a isso. Né? Mas as entidades de defesa animal, tanto o Grupo Fauna, como a VEG, como as nacionais, sempre estão batendo nessa questão do fim da comercialização via lei. Né? Agora, a Curitiba já entrou com esse processo também, via lei municipal. Eles estão recorrendo, agora tem um grupo lá, acho que o CRMV, entrou recorrendo a essa lei. Por quê? Porque tem a questão da exploração, da lucratividade desses animais. Mas, além da questão da lei, eu acho que o principal é educativo. A população pensa, quer adotar um animal, quer ter um amigo, como foi posto mesmo no vídeo, adote aquele que precisa. Não fica pensando que eu quero um cachorro YZ, um Yorkshire, seja o que for, porque é moda, porque daqui a pouco ele vai estar na rua. Agora, quando você adota um animal por amor mesmo, não interessa que raça ele tem. Você vai adotar que esteja no canil municipal, precisando de um tutor, um animal que está na rua, que será recuperado. Né? Mas enquanto a população achar que bicho é coisa, as coisas vão continuar. Não adianta reclamar que tem bicho na rua. Não adianta ligar nas zoonoses ou fazer uma reclamação que os problemas estão vindo. Ela tem que assumir também a sua Temos que responsabilidade. fazer parte do problema. Sim, cortando o comércio. Admitir a nossa parte Com nisso. certeza, cortando o comércio de pets. Tá certo. Aqui no Residencial Londres são vários cães pelas ruas e lotes que já são poucas as casas muradas. E fui numa fazenda esses dias e os cães de lá parecem ser maltratados. E já houveram denúncias. O que foi feito? Teve uma situação aqui em Ponta Grossa que já foi reclamada também, eu não vou citar aqui o nome do estabelecimento, mas que tinha os animais lá maltratados. Isso tinha procedente? Eu não sei se você vai lembrar desse caso, Leandro. Lembro. Quando eu fui fazer, no dia que eu fui fazer a vistoria, não apresentavam os indícios de maus tratos. Pelo menos no dia que eu fui, eu não verifiquei os maus tratos que estavam inseridos ali com se dizendo de repente mesmo, estavam acontecendo, a partir do momento que você levantou a polêmica, isso. O pessoal... Eu fui até o local, não encontrei nada, tanto é que foram mais outros órgãos depois observar também não Mas se estiver acontecendo, a população pode denunciar de novo. Tanto é que nós temos o nosso telefone até para maus tratos animais, que é o número 153, né? 153. Isso. Então a população que tem lá, de repente, está acompanhando uma situação de animais com maus tratos, disca no 153, lógico, Isso. Tem que dar a identificação e tudo mais. Sim, porque é o telefone da Guarda Municipal, então eles fazem uma triagem, eles vão até o local, se eles verem que o problema é um problema mais sério, necessita de auxílio
de um veterinário, então eles entram em contato conosco nas zoonoses, nós vamos até o local e fazemos um trabalho em conjunto. Eu soube, inclusive, que há tempos atrás aí a Guarda Municipal até acabou estourando, não sei se é essa a palavra certa, uma rinha de galo que acontecia também na cidade. Não sei se a zoonose chegou a fazer parte nessa ocorrência, mas eu lembro que a Guarda Municipal acabou, então, uma situação de rinha de galo. Né? Até agora há pouco nós comentávamos até do sofrimento dos animais. Né? Então, numa situação como essa, ainda existem, né? muitos relatos de rinhas de galo na cidade. Geralmente essas rinhas elas estão aliadas a outro tipo de crime, porque rinha de galo é crime, proibido. Né? Geralmente está associada a outro tipo de criminalidade, ou um tráfico de drogas, ou uma outra coisa associada. Geralmente eu recebo muito relato e tal, é uma coisa até perigosa de se lidar. Nós temos relatos de rinhas de cães, também na cidade, tá? Rinhas de pitbull. Isso acontece, a gente precisa de um efetivo maior agora, porque é uma questão mais de segurança, é perigoso, né? Não é um ativista, um defensor do animal que vai ter que chegar lá, vai ter que chegar a polícia, e às vezes polícia federal, né? Então são casos muito sérios. Com relação a maus-tratos, que foi citado, a questão dos conjuntos habitacionais, a questão de prender o animal. Existe um lado, é importante a população saber, existe um lado que é o lado do ser humano, né? Para o carteiro chegar lá, ele precisa ter o cachorro preso. Eles querem o cachorro preso porque, claro, ele pode atacar e pode gerar um ferimento no carteiro, no lixeiro, seja o que for, ou quem for atender o local. Mas, por outro lado, nós temos uma série de locais aqui na cidade de cães confinados, que a gente chama de confinamento. Tá? Então, corrente curta, muitas pessoas acham que corrente é uma coisa que é normal, que é tranquilo e que o bicho não sofre. O decreto 24645 de 1934, que é um decreto federal, do tempo de Getúlio Vargas, que ainda vale no Brasil, diz que privar o animal de circulação, às vezes mantê-lo junto com outros, que também gere terror, né, medo a esse animal, é maus tratos. Inclusive tem muitos abrigos aqui na cidade que os animais são todos acorrentados, cada um numa correntinha de meio metro. E às vezes as pessoas acham, não, isso aí tudo tá certo, porque ele recebe comida, ele tem às vezes uma casinha, às vezes não tem, né? Tem casos que não tem, e está tudo certo. E não. Né? Quando a gente trabalha pela linha dos direitos animais, né, que o animal tem direitos, ele também tem direito à circulação no ambiente. Muitas vezes também falta o esclarecimento até mesmo para essas, como você citou aí, de lugares de abrigo para esses animais, falta até o esclarecimento, muitas vezes a pessoa quer colaborar, mas não tem o conhecimento de como, né? A pessoa quer ajudar e ela acha que só recolhendo o animal ela vai ajudar. Na verdade, isso é um problema. Quanto mais você recolhe animais, mais as pessoas que não são educadas, como acontece na periferia, elas não vão pensar assim, aquela pessoa ela tem alguns animais, eu vou poupar ela, porque ela já tem alguns animais. Geralmente essas pessoas passam por problemas sérios até de saúde mesmo. A gente sabe disso, porque não é fácil encarar essa situação. Então, ao invés de fazer isso, a população vai lá, aquela pessoa lá tem animais, eu vou jogar mais um. Aquela pessoa, eu vou jogar uma ninhada. Então, essas pessoas, elas não têm mais controle, elas não têm recursos próprios, elas acabam dependendo de outros, isso gera uma síndrome, que a gente chama de síndrome do acúmulo de animais. É um problema psiquiátrico mesmo, psicológico, que precisa de tratamento. E às vezes a pessoa acha que vai ajudar a pessoa levando mais um cão. Né? Ela está gerando um problema muito sério, uma pessoa que está fragilizada já e precisa de ajuda. Né? Então, o acúmulo de animais, o recolhimento de animais vai gerar confinamento, vai gerar maus tratos, porque não é fácil você lidar com 100, 300 animais, né? Isso não é natural para o animal, e por isso, e para pensar numa alternativa, enquanto a gente não tem uma política que cumpra com toda, né, que é a longo prazo, não vai ser com 2 anos. Os animais ainda ficam em segundo plano, vamos dizer assim, ainda, sempre ficam, né? A gente sabe, a gente tem conversas com a prefeitura faz anos, né, sobre essa questão. O problema dos cães não é um problema que se resolve em 2 anos, nem em 1 ano, nem em 4, nem numa gestão. O problema dos cães e gatos é um problema que é a longo prazo, tá? Então, é preciso ter esse foco, né, as pessoas pensarem que precisam conter esse processo de coisificação, né? E dentro disso existe a questão da reivindicação nossa à clínica veterinária popular, né? Porque é uma forma de você dar acesso àquele animal que ele está na rua, que a gente chama de animal comunitário. A lei estadual ela prevê.
hoje. Existe uma lei estadual que diz que olha, aquele animal que é cuidado, ele está numa praça, ele tem um cuidador registrado, precisa fazer esse registro. A pessoa que vai lá atende, já castrou o animal, já vacinou, ele está sob controle, ele não é bravio, ele é taxado como animal comunitário. Até que ele morra, porque ele não vai procriar, castrado ele não vai procriar. Né? Ele vai viver pouco tempo, que na rua ele vive menos, né? E daqui a pouco ele morre. Né? E não vai, ao invés, essa é uma situação mais melhor para a pessoa e para o animal do que recolher ele e confinar ele no meio de 300. Ou seja, antes de qualquer coisa, de levar esse animal para um abrigo ou deixar simplesmente, a primeira situação realmente é a castração. A primeira mudança que o brasileiro tem que ter na cultura dele é realmente ter um animal castrado. Hoje a população pontagrossense, ela já quer a castração. Fora aqueles que querem explorar os animais. Os que querem um animal de raça para virar fábrica, esses é outra coisa. Até uma fêmea para ganhar dinheiro, daí que a gente chama de gigolô de cachorro, é outra história. Agora, aquela pessoa que a periferia, por exemplo, o Fauna trabalha isso há muito tempo, a lei já existe desde 99, ele sabe o que é uma castração. Então, hoje eles pedem, né? O Leandro sabe, eles querem a castração, eles sabem que a castração, o bicho não sente dor, ele é uma cirurgia com anestesia geral, somente um médico veterinário pode fazer numa clínica. Hoje o pessoal quer. O que falta é que tem que ter mais acesso a isso. Entendeu? Uma facilidade maior ou talvez até um custo mais baixo, ou alguma coisa nesse que E aliado a isso é a questão do comércio. Quando o pessoal começar a entender, eu quero um cachorro, eu vou recolher da rua aquele que precisa, o que está magrinho, que está com sarna, que é fácil de resolver o problema, e castrar, né? Ao invés de comprar, eu acho que muita coisa vai se resolver. Certo. Bom, tenho aqui mais uma pergunta aqui. Boa noite, moro no Jardim Pontagrossense. Constantemente vários cavalos ficam vagando pela rua. Não sei se tem dono, mas tem como denunciar? Uma das últimas perguntas, já está acabando o nosso programa. O grande problema é esse. Tem como denunciar? Tem. Só que para nós estarmos sabendo para onde nós vamos direcionar as nossas ações, nós precisamos saber de quem é o proprietário desse animal. Se nós chegando lá no local, é tal pessoa que é o dono, aí nós vamos poder notificar. Porque, que nem eu falei, atualmente nós não temos um local para destino desses equinos. Então, não adianta nós coletarmos esses animais, nós vamos levar para onde? Então, pelo menos nós temos que saber quem é para notificar e pedir para a pessoa prender esse animal, no mínimo, prender esse animal e retirar da zona urbana. Tá, mas essa apreensão é feita hoje? Atualmente não, porque nós não aprendemos, porque nós não temos aonde levar esses animais. Não sei se de repente, se fizesse uma lista de cadastro das pessoas porque, por exemplo, alguém de fazenda e tudo mais, para ele acaba sendo interessante receber um animal, por exemplo, um cavalo que é na situação. De repente, fazer um cadastro dessas pessoas que poderiam ser, não sei se é a palavra certa, o receptor desse animal aí, isso poderia... nós temos que ver legalmente isso, porque o proprietário, como a gente fala, o proprietário do animal tem os seus direitos sobre ele, em relação a isso. A gente não pode simplesmente pegar e retirar esse animal, porque daí aquela pessoa vai dizer um crime como se as zoonoses estivessem roubando um animal, vamos supor, de repente. Aí o proprietário vai falar, cadê o meu cavalo? Tá, teu cavalo estava solto. Tá, mas estava solto, mas eu quero o meu cavalo. Então ele tem o direito de pagar uma taxa, tudo levar para a zona rural, uma área onde não, mas ele tem o direito sobre o animal. A primeira coisa que nós teríamos que ter, então, para as zoonoses, primeiro é um espaço, pelo menos, para coletar esses animais, porque isso vai retornar para a prefeitura em relação ao que há taxas que serão para se manter cobradas. E já tem uma programação disso, o prefeito já nós temos, até eu estava conversando até com o nosso superior, que é o Carlos Coradassi, ele estava verificando o dinheiro que vem agora para a gente fazer isso, já está até no papel, nós estamos providenciando isso, para ver o quanto mais rápido nós podemos identificar o local para fazer essa mangueira, para que nós tenhamos locais para levar esses animais e sempre a gente tem que pensar, não é só um local que fique acúmulo de animais, nós temos que lembrar que esses animais têm que comer, têm que tomar água, então tem que ter pasto para esse animal, tem que ter o alimento para que esse animal não seja maltratado. Tem um custo mensal de tudo isso. Sim. Bom, já estamos chegando ao final, eu gostaria sim das considerações finais e principalmente bem rapidinho, porque já estamos com o tempo corrido. Andressa, suas considerações? Bom, eu já falei sobre a campanha que a gente tem muito forte contra o comércio, né, e contra os maus tratos envolvendo esses casos, como eu falei, e tem foco que 98% dos animais que sofrem, você não vê, as pessoas não veem. Elas estão no que você come, no que você veste, na sua forma de se entreter, de se divertir,
né? Então, acho que é essa mensagem. Certo. E inclusive tem um local para que o pessoal possa acompanhar as informações a respeito disso. Sim, né? Quem tiver interesse entra na ANDA, né? O site é www.anda.jor.br. Ali, se você entrar na busca Ponta Grossa, o Grupo Fauna, ou outras, a VEG, que é a ONG que eu faço parte, o grupo que eu faço parte, vai conseguir uma compilação de todas as matérias sobre direitos animais. Tá certo, muito obrigado. Juliana? Na verdade, quero fazer um apelo, né, para que não abandone seus animais, principalmente, né, nos conjuntos ou na cidade, em qualquer outro lugar, porque é muito difícil, a gente chega lá, a gente já está numa situação de vulnerabilidade social e ver aquela situação piorar, né? Então, fazer um apelo para todo mundo ter consciência e cuidar do seu bichinho e colaborar com a cidade, fazer o papel de cidadão mesmo. Tá certo. Leandro? O que eu tenho a considerar aqui que é muito importante, como esse programa está trazendo aqui, ONGs, pessoas que estão engajadas para melhorar a atenção desses animais nas ruas. Lembrando que a Prefeitura está realizando as castrações, então nós temos tanto o Grupo Fauna tem nos auxiliado, outras ONGs têm nos auxiliado, o cadastro que nós fizemos com a Prolar também, para nós castrarmos esses animais e tentando, assim, reduzir os animais nas ruas, lembrando que a população também tem que auxiliar-nos como? Prendendo os seus animais dentro do seu terreno, não deixando eles ter livre acesso às ruas. Tá certo, muito obrigado. Uma boa noite para vocês. E lembrando, toda quarta-feira vocês têm o nosso encontro marcado aqui no Especial da Educativa. Continuem acompanhando a nossa programação. Uma boa noite a todos.